Está Claro está começando. Olá, olá! Bem-vindos a mais uma viagem ao Planeta da Verdade, diretamente dos estúdios Está Claro, a nave que responde às suas dúvidas sem rodeios e sem censura. Eu sou Estael Gontijo e o tema que trazemos para você hoje é a antroposofia. O que é? De onde vem? Para que serve? Onde encontrar? Tudo isso, duas sumidades no assunto, vão esclarecer todas as suas dúvidas. Estamos aqui novamente com o Dr. Jorge Said, aquele do programa passado que vocês votaram e gostaram, voltou. E estamos aqui também com a sumidade no assunto, que tem um currículo extenso e nós vamos ter que ler alguma coisa dela aqui. Doutora Roberta Langruber. É médica pediatra, especializada em saúde de família, em auditoria de contas médicas, depois a gente vai querer saber o que é isso, e especializada em medicina antroposófica, que é o nosso assunto de hoje. Filosofia, medicina, terapia holística, uma maneira de ver o mundo? Vamos saber até o final deste programa. Bem-vinda, doutora Roberta Langruber, a esta nave onde tudo pode, menos omitir a verdade. Tudo bem? Obrigada por ter me convidado para esse programa, para falar de um assunto que me entusiasma muito e que passou a fazer parte da minha vida há 10 anos, né? Eu sou médica pediatra, trabalho em terapia intensiva, também sou médica de família, quer dizer, especialização, e há 10 anos eu conheci a medicina antroposófica. Que vamos falar tudo sobre ela, até que o Dr. Jorge Said dê um alô para os nossos ouvintes, porque ele é sucesso aqui nesse programa, sabe, doutora? Olá, é um prazer. A Estael, ela sempre me convida e eu venho com o maior prazer. Ao mesmo tempo, ela gosta de jogar um confete assim para melhorar o meu convencimento da minha presença, mas ela já sabe que vai ser sempre um grande prazer estar aqui discutindo temas que, na verdade, eu aprendo muito mais do que posso contribuir, mas é uma troca aqui que eu faço questão de estar presente. E já, doutor Jorge e doutora Roberta Langruber, corrigindo, eu falei errado, né, doutora? Já que estamos falando de antroposofia, de saúde, eu quero apresentar o patrocinador nosso da água Boá. Boá é um nome alemão. Eu gostaria que todos provassem um pouco desta água, porque dizem estudos que ela é curativa. Uma coisa podemos afirmar: o teste deu como uma das águas mais puras do Brasil. Olha, a palavra boa em alemão é uma surpresa, porque boa é uma palavra portuguesa, ou mostra que a água é boa. Isso é uma coisa importante. E se tem uma coisa hoje que é por si só curativa, é uma coisa chamada H2O, que é a água. As pessoas devem beber mais água e, de preferência, uma água boa. Uma água boa, a água boa. E ela realmente é excelente, existem testes maravilhosos sobre ela. Bom, mas isso é de outro programa, de outro lugar, então não vamos falar. Vamos voltar aqui ao nosso assunto. Vamos falar. A minha primeira pergunta foi: o que é antroposofia, doutora Roberta? Bem, a antroposofia é uma filosofia, né, que foi elaborada por um filósofo e pedagogo no século passado, no início do século passado, Rudolf Steiner, né? Ele é austríaco, mas ficou ali entre a Alemanha e hoje a gente tem a sede da antroposofia, que é na Suíça. E a antroposofia, antropo, homem, sofia, conhecimento. Então, ela é o estudo do homem como um todo, não só com a parte física, o corpo, mas a parte subjetiva, né, as emoções, os sentimentos, e a parte que dá individualidade a ele, né, que é o eu, o espírito. Então, é tido como, é chamado de ciência espiritual, mas sem a conotação religiosa em si, mas realmente de ciência, porque a antroposofia entende o homem como um ser espiritual e que está em íntima relação com a natureza, ele faz parte da natureza,
né? Então tem essa íntima relação com a natureza, entendendo a natureza, não só as plantinhas, né? Os minerais, o sol. Minerais, e também o sistema solar e o universo, porque eles também exercem bastante Influência. bastante influência, né, na nossa vida. E como a Lua, nas marés. Lua, Marte, Mercúrio, né, o Sol. Legal Vênus, saber que uma medicina as reconhece isso. constelações também. É legal a medicina que reconhece isso. Sim. A gente estava conversando antes e você disse sobre o Rudolf Stein. Eu li uma biografia da época de Rudolf Stein, nem era a ver com ele, não, de uma sociedade chamada Sociedade Thule. E nesta biografia, eu não me recordo o escritor, ele dizia de 2 membros nobres da Sociedade Thule. A Sociedade Thule acreditava em em seres que mais avançados, que viviam no interior da Terra e que eram chamados arianos, que é de onde Hitler roubou este nome. E quero chegar nisso. E Rudolf Stein foi um membro da Sociedade Thule. E Adolf Hitler também. Aí eu faço até uma comparação, né? Se isso for verdade, que é onde eu vou lhe perguntar se é verdade, se sabe, se não, que eu li nesse livro. A minha pergunta, meu questionamento. Adolf Hitler bebeu da mesma fonte que o Rudolf Stein. Esta fonte fez Rudolf Stein criar a cura e a vida. E fez Adolf Hitler criar a morte. Daí se vê que chuva em terra fértil dá no germe da semente, eu acredito. Isso é verdade, sabe disso? Se existiu essa sociedade, inclusive não tem uma médica que trabalhou muito próxima do Rudolf Stein? Sim, a Ita Weidmann. Ita Weidmann. Foi ela que elaborou realmente, né, a medicina antroposófica junto com Rudolf Steiner. Existiam, né, ele começou há um tempo atrás, antes de realmente fundar, né, a medicina antroposófica, já existia desde, acho que uns 15 anos, ele já tinha feito uma palestra, depois só 9 anos depois juntou os jovens médicos com esses interesses, mas ele percebeu que eles tinham interesse, mas não atuavam muito. E Ita estava numa outra cidade, e ela correspondia muito com ele, conheceu ele no passado, e eles começaram a trocar muitas ideias e tudo. Ele começou a orientar, visitava ela, e por fim eles elaboraram juntos o livro, né, o primeiro a gente chama de livrinho azul, né, que chama A Arte de Curar, né, ampliado pela antroposofia. Porque, na verdade, a gente fala que nós fazemos a medicina ampliada pela antroposofia. A gente não deixa de fazer a medicina tradicional, né? O que você comenta... O que é essa ampliação? É uma visão do ser como um todo? Exato. A gente é como se não ampliasse a visão do ser, porque a medicina tradicional vê os sistemas, a coisa mais física. Ela não leva muito em consideração, não existe para mim. E a antroposofia, ela vê uma cura, ela vê uma cura em vários estágios. Estágio físico, estágio mental, estágio espiritual. Isso. Seria mais ou menos isso. Na verdade, a doença física seria como se fosse a ponta do iceberg. Porque, na verdade... Começa no espiritual. No espiritual. Muitas vezes, quando você já nasce, já encarna, né? Então, eu estudei bastante para te trazer aqui, sabe? Porque é algo que me interessa muito. Eu pude assistir de perto os benefícios da medicina antroposófica. Mas algumas coisas me deixavam, poxa, como é que é isso? Uma delas é, você chega no médico antroposófico, Jorge, e diz para ele, poxa, eu tô com problema no fígado, sabe, não tô sentindo bem, sei lá quais são os sintomas, né? E ele te passa um remédio pro pulmão, cara.
nas gotas, eles trabalham com minerais e algumas plantas também, mas é a base de minerais, ouro, não é? Mercúrio, metais. E minerais também. Minerais também. Minerais também, não? Sim. Assim, né? E um dia eu perguntei isso para esse médico. Como é que é isso? E ele disse, muitas vezes a doença você sente no fígado, mas ela está no pulmão. Porque a medicina antroposófica, ela divide o ser humano numa trimembração. É esse o nome, doutora? Trimembração. Explica pra gente como é essa trimembração, porque eu gosto muito disso, do pensar, do sentir e do agir. É mais ou menos isso, né? Do agir, Paciente do Paulo Tavares sabe das coisas, tá vendo? Porque, assim, nós temos a parte neurosensorial, que seria essa parte, né, do pensar, o sistema rítmico, que é o pulmão, né, e o coração, e a parte metabólica, né, que é essa área aqui, que também engloba os membros, né. Então, normalmente existe um equilíbrio, porque tem uma outra divisão, que são mais ou menos em 4 corpos, resumindo, que seria o corpo físico, o corpo astral, o corpo etérico e o eu, né? E que eles também moram, estão mais perto ou mais longe, dependendo do local onde eles estão. Isso é bem complexo, né, para a gente falar isso agora. Imagino. Mas é no desequilíbrio dessas forças, porque existe um equilíbrio dinâmico. Então, é no desequilíbrio dessas forças que vem a acontecer as desordens e depois, se continuar a desordem, gera as doenças. Então, e também não é só isso, eu tomo um remédio para o pulmão. Na antroposofia, a gente não tem muito assim um remédio para o pulmão. A gente não tem um remédio para o fígado. Tem. Não, mas estava escrito lá, para que serve Mas esse no Aurum, por exemplo, não sei o mas quê, aí serve para seria isso, tipo isso, numa isso. bula. A gente estuda medicina pelo Google, né, doutora? Então, mas não necessariamente. Eu posso usar uma medicação, por exemplo, tem uma medicação que eu gosto muito, que é a gentiana, né? Oxalis, por exemplo. O oxalis é uma planta que a gente usa muito no sistema metabólico e a gente pode usar para qualquer transtorno da parte digestiva, né? Da parte do intestino. Então, diarreias ou constipações, cólicas. Então, assim, não tem muito essa coisa do remédio ser para o pulmão. Tudo bem, existem algumas medicações que a gente usa muito para o fígado, né, para a vesícula, que assim, que nós consideramos o fígado como o cérebro, né, do nosso sistema metabólico, quem comanda ali o sistema metabólico. Existe também essa visão, né, mas não necessariamente a gente escolhe, vou pensar no pulmão para consertar para agir no outro lugar, entendeu? Entendi. Porque toda medicação tem uma história, tem um retrato. Então, é aquela coisa daquele retrato, né, se encaixar, buscando esse equilíbrio naquele órgão e naquela pessoa, entendeu? Não tem essa visão alopática que eu estou Não. com a dor ali, vou tomar um remédio para isso. Então, é um tratamento mais prolongado, não é uma coisa que você resolve na hora. Existem algumas medicações também, assim como tem na homeopatia, né, que a gente fala assim, são medicações assim, mais para o agudo, né, mais para o imediato. Aí isso depende não é dosagem, é dinamização. É como se fosse uma dosagem, mas não é. Mas normalmente, né, a gente consegue muitas vezes conseguir uma coisa rápida, né, um resultado rápido, mas é mais a médio prazo também. Tem aquela de curto a médio prazo, né? E não é só medicação. Mas eu acredito que se foge um pouco, e agora eu pergunto isso muito para você, doutor Jorge. Como eu lhe disse, eu estudei bastante. Há um certo tempo eu li esse livro, que eu procurei aqui, que eu havia me esquecido o nome dele, Noções Básicas de Antroposofia, Rudolf Lanz. Eu li esse livro fininho e me lembrou do Processo de Kafka, porque ele é uma sacanagem. Você lê 3 vezes e não tem a noção do que o cara está falando, entendeu? É muito resumido, e os livros antroposóficos, a gente estava comentando ontem, as traduções do alemão para o português é uma lástima, né? E lendo isso, eu tive mais perguntas que respostas. Mas aí, a grosso modo, a minha questão elaborada foi a seguinte: partindo do princípio que somos 3. Somos um pensar,
Não, vamos aqui. Somos um sentir. Não é esse o movimento da vida, segundo a antroposofia? Somos um sentir que vem a se pensar, para refletir, para agir. Se a energia fica retida ali no sentir, provavelmente as pessoas, se não liberarem aquela energia dali, se cristalizar ali, se não subir para o pensar, ali se instalam as doenças, sejam cardíacos, ou seja, câncer de mama, seja o que for ali. Se pensar, mas a energia não fluir para o agir, as doenças podem aparecer na região do pensar. A grosso modo, eu estou dizendo só muito grosso modo. Mas se eu sentir a vida, porque problema todo mundo tem, e a antroposofia talvez ela fale, eu não sei se esse seria o termo correto, eu quero que me corrijam, ela fala do seu modo de lidar com o problema. Todos nós temos nossos problemas. Se eu sinto, penso e ajo, eu deixo a energia fluir. Se ela agarra ali em alguma situação, tem pessoas que têm uma dificuldade tremenda para agir. Eu tenho uma dificuldade tremenda para pensar. Eu sinto e ajo. Depois me arrependo. Em geral é assim. E aí vão ter problemas, talvez no intestino, nas pernas e nesta parte de baixo. Dali, é um básico que eu li em Rudolf Lanz, é um básico para o leigo fazer uma leitura de um porquê de uma doença. Nem é um medicar, nem é um para quê, é um porquê. Seria mais ou menos esta visão da antroposofia. E ali eu pergunto a você, doutor Jorge, é uma visão que eu acho complementar a qualquer medicamento. Eu acho que uma visão dessa é um PET scan espiritual e mental. Eu acredito nisso. Aí eu lhe pergunto, isso acresce e muito no trato com o paciente? Isso ajuda no diagnóstico, no prognóstico? Ali de apagar um incêndio naquela hora, você acha que existe? Não no tratamento de prevenção, porque esse nós vamos chegar e vamos ver que é uma medicina que poderia diminuir até o custo do SUS. Né? Olha, o que acontece, Stael? Você falou super bem, a Roberta deu uma aula aqui agora, eu gostei de ouvir, e nós estamos falando de coisas que a medicina ocidental ela criou essa necessidade de divisão. E o que a antroposofia está fazendo? Ela traz, inclusive, nós vamos conversar isso aqui também, ela está disponível no Sistema Único de Saúde, não sei se você sabe, junto com homeopatia. A antroposofia? E junto com a acupuntura. Existe antroposofia no SUS? Eu chego lá e me consulto? A doutora Roberta Lengruber vai te falar, mas o que você trouxe aí sobre esse fluxo que o organismo tem através de energias e que acaba acumulando determinados pontos que aí várias situações da saúde, da busca do entendimento das doenças, passou por esse caminho. Então, por exemplo, a psicossomática, ela tentou trazer para dentro da medicina ocidental, que eu sempre classifico como essa que vê a pessoa como partes, dizendo que a mente, ela ao estar doente, ela somatiza, ela transfere para o corpo aquilo que você emocionalmente não está conseguindo resolver. Tá, mas ela traz para o corpo, ela não causa. Ela pode... É uma dificuldade da máquina. Deixa eu dar um exemplo. A pessoa... quer ver uma coisa popular, interessante? É quando a pessoa tem um problema e está dizendo o tempo todo que está engolindo sapo. O que acontece? Também popularmente aparece uma úlcera nervosa. Olha que interessante. Úlcera nervosa. Da onde que a população tirou isso? A pessoa chegou num nível de tensão, de nervoso, né? Que a gente popularmente fala, a pessoa está nervosa, ou seja, está ansiosa, está quase angustiada, entrando em pânico, quase surtando. Mas olha só, eu engoli muito sapo na minha vida e me apareceu uma úlcera nervosa.
Então, assim, o que eu quero trazer para você? Esse fluxo de energia, a medicina ocidental, ela vai ter que incorporar cada vez mais. Com certeza. Não adianta ficar dando volta cuidando só do fígado, entendeu? Então, que é um órgão importante, tá? Mas todos os órgãos são importantes, até o dedo mindinho. O dia que você corta no dedo mindinho, você vê como é que ele fazia, como é que ele era importante no dia a dia, que você fala, nossa, de novo eu bati no meu dedo mindinho. Tem certos quilinhos a mais, por exemplo, que a gente fica feliz em matar, né? Arrancar. Mas é não óbvio, precisa arrancar um bem. dedo por causa disso. Mas assim, então, por exemplo, eu vejo tentativas de várias frentes. Nós estamos falando da antroposofia aqui, super bem colocado. Eu trouxe a psicossomática, a própria acupuntura. A medicina chinesa. A medicina chinesa. Eles, quando vão fazer uma consulta, eu já ouvi de determinados pacientes... Cara, eu tive a oportunidade de me consultar com um médico na China, e ficou assim... Eu com dor no pé e o cara querendo saber do meu fio de cabelo. Não, pois é. Loucura. Então, olha só que interessante. E esse lado emocional, espiritual, que nós, eu vou repetir, ocidentalmente falando, acho isso uma bobagem. Não, toma lá um antibiótico e acaba com essa bactéria. Agora, por que ele adoece de forma frequente? Por que aquela pessoa está com a imunidade baixa? É raro, às vezes, um profissional, especificamente o médico falando, profissional de saúde, de entender que aquela imunidade está baixa porque emocionalmente, espiritualmente... Então, a medicina, eu chamo alopática, me perdoe se o termo for errado, ela aceita o espírito. Não. A gente ouviu aqui, não ouviu, doutor? Não, peraí, então deixa eu me colocar melhor. A medicina alopática, a medicina ocidental, a medicina que hoje nós utilizamos no Brasil e que é muito a referência nossa é os Estados Unidos, já foi a medicina francesa um tempo atrás, que inclusive fazia uma coisa mais semiológica, ela trazia mais elementos para que as pessoas pudessem se comunicar melhor com aquele profissional de saúde. Hoje não. Hoje são imagens que você busca imediatamente, exames de todos os tipos, parece uma linha de montagem numa produção de automóvel. Exato. Cada um faz encaixa ali uma coisa e lá na frente sai o carrinho lá. E a verdade é o seguinte, essa situação faz com que o profissional de saúde ele não tenha uma visão da totalidade daquela pessoa. Então é um tal, só para concluir dentro do que você falou, é um tal de, olha, essa parte aqui você está bem, mas então eu vou te encaminhar para o endócrino, eu vou te encaminhar para um cardiologista, eu vou te encaminhar para um ortopedista, eu vou te encaminhar... Olha, e o hospital vira uma repartição pública. Não, mas... Né? Que para você receber um benefício qualquer, te manda para um setor, para um outro caixa, para outro caixa. Eu não sei nem se a palavra é repartição pública, porque os hospitais, eles têm os hospitais públicos e privados. Não, eu não estou falando do hospital, só estou comparando. Você trouxe a repartição pública, mas o serviço público eu defendo, tá? Porque eu sou um servidor público federal, eu defendo. Na verdade é o seguinte, tem de tudo em tudo que é lugar. O que eu quero trazer é o seguinte... Essa divisão... peraí, de olhar... É difícil o serviço público. Não, olha... Tudo bem, aí já vamos fazer uma parte aqui. Você disse que o serviço público em si é de excelência, não é? Não falei de excelência. Eu falei que tem muita gente... E que te mandam de um guichê para outro guichê, para outro muita guichê. Gente séria trabalhando, querendo... e trabalha para o público, e como todo serviço tem de tudo. Tem de tudo. Mas eu queria trazer o seguinte... E hoje a medicina, se não é algumas entradas de outras formas de ver a saúde, como a antroposófica, como a acupuntura, como a homeopatia, como a psicossomática, a gente, esse grupo de profissionais... Todas essas são medicinas complementares. Eles são complementares e que não abona, não se afasta da tradicional alopática ocidental, que eu chamo de ocidental. Se é complementar, qualquer médico pode adotar. Pode adotar, deve adotar e deve... O que eu queria deixar aqui, espero que quando chegar no fim da conversa aqui a gente possa repetir. O ser é integral. Sim. O ser humano, o ente humano é algo
que ele é integral, ele não é essa divisória toda que... Mas é um integral integrado mesmo. Inclusive, nós somos terra, nós somos mar, nós somos vento. Quando a Roberta falou que a gente está conectado com os planetas, eu fiquei contente, porque meus filhos dizem que eu sou de outro planeta. Então, eu vou agora argumentar o seguinte, eu sou mesmo, entendeu? Porque, claro, a gente sabe que... Mas eles vivem dizendo, pai, ser de outro planeta. Então, tá, e você sabe que o assunto é muito extenso, não dá para falar todas as faces da antroposofia, mas a antroposofia, não como medicina complementar, mas como filosofia, porque são várias faces, né, doutora? Isso. Como filosofia, ela concebe os planetas. Os planetas que você faz estágio para aprender músicas, artes, que você vai para tecnologia, não é isso? É eutimia. E que você vai passando... É euritmia, não é que a antroposofia faz. Não, eu fiquei encantado quando o pouco contato que eu tenho, né? Estou aprendendo aqui com a doutora Roberta Lengruber, mas na verdade é o seguinte, me encantou foi isso, é o todo. Que, aliás, os grandes considerados médicos lá dos antepassados, né? Avicena, que era persa e tal, eles eram filósofos, eles eram matemáticos, eles eram químicos, eles eram músicos, né? Eu fico contente, porque a música é uma coisa que eu gosto bastante, apesar de bater no violão mais do que tocar. Quando a medicina se tornou, não digo que é hoje, digo que quando ela se tornou, ela deixou de ser algo de ciência integral para se tornar um negócio, se perdeu isso? Talvez seja, nesse momento, porque... é um baita de um negócio, né? E eu não esqueço de um médico muito querido, que eu preciso mandar um beijo para ele, Renato Nogueira Costa, está sempre comigo, e ele me disse uma frase sensacional, que eu uso na minha vida sempre para avaliar um consultório médico. Ele disse, tem 2 tipos de médicos. O médico empresário e o médico homem. E aquilo me chama atenção. É isso mesmo, doutor Jorge? Olha, com certeza. Com certeza é uma profissão que envolve empreendimento. Então, alguns colegas entendem que, além da especialização, de todo o estudo que teve, e vou abrir um parênteses rápido, não, é uma profissão complicada, difícil, e o mundo está deixando de formar médicos. A Europa... né? A doutora Roberta Lengruber há pouco não vai para um país árabe, porque eles não têm médicos, porque o tempo que se gasta estudando a medicina, que são 6 anos, depois vem as residências, depois vem as especializações, você não pode parar de estudar, porque os avanços tecnológicos são diários. Então, que acontece? Esse profissional, ele chega a um momento que ele começa a olhar para a profissão e falar, mas peraí, mas eu posso fazer alguns investimentos aqui, abrir determinados empreendimentos e, inclusive, como eu estou no sistema capitalista, eu posso ter um retorno financeiro maior do que eu mereço. Mas eu não padrão disse de muito nesse sentido. Nesse sentido, tudo bem, vou abrir uma clínica. Você falou do empresário, você falou do empresário e do homem. Eu não diria homem, eu diria do médico. Médico, na origem da palavra, de salvar vidas, de curar, que o Hipócrates dizia. Sim. Se você não pode curar, dê conforto, pelo menos. Alguma coisa que você poderia fazer para aquela pessoa que está sofrendo. Mas nós sabemos também, por exemplo, que existem muitos exames que são desnecessários, mas eles são feitos porque médicos têm cota para poder... Não, mas então, olha só... Então... Gente, mas só para terminar isso, que eu fui diretor de um hospital público... Não, mas eu não estou dizendo isso de vocês, mas a gente precisa dizer... Mas eu queria concordar com você. A gente precisa dizer que existem médicos que te pedem 1001 exames para poder subir a nota dele lá naquele... Por isso que eu falei do servidor público. O hospital público, ele foge... Eu nem estou falando de hospital público, mas deixa eu trazer para você que vai ser interessante. Você, quando trabalha no serviço público, você tira essa lógica de ter que cumprir metas, de ter que produzir mais do que o normal. Então, por exemplo, no meu caso foi um hospital público, então não tínhamos isso. Mas no sistema privado, infelizmente...
e depois da pandemia, então, isso foi retrocedido, que algumas metas teriam que ser batidas, porque senão aquela corporação, aquela empresa, ela poderia, inclusive, entrar em falência. Então, infelizmente, há um excesso de algumas empresas, não pode se generalizar, de alguns profissionais que realmente extrapolam o pedido de determinados exames. Isso não é extrapolar, doutor, isso é enganar os Não, eu convênios. tenho que falar extrapolar, senão vamos colocar no CRM daqui a pouco lá e vou mandar eu ter que responder um processo. Mas olha só, você pode falar isso, tá? Mas assim, é um exagero. Isso é burlar o sistema. Não, e o pior é que eles acham que, principalmente para quem tem plano, que o plano paga, já que está pagando o plano, mas os planos hoje estão coparticipativos. Mesmo pagando um plano, aquele paciente ele paga a parte daquele plano. O paciente regula isso. Pois é. Então, o que é muito bom, porque também existe aquele paciente que não tem nada, mas ele vai passear, sair de casa, fazendo exame e indo ao médico. Não, não, tem esse também, tem os hipocôndrios, tem de tudo. Mas o que eu queria terminar aqui era o seguinte: a fragilidade que é um paciente na frente de um médico. Então, quando ele senta na frente de um médico, e aí eu fico com pena, às vezes, de alguns colegas que têm essa visão mais empresarial ou está necessitando de um pouco mais de melhorar a sua receita, e aquele paciente, se você, nós estamos aqui, eu sou médico, você é paciente, se olhar para você e falar assim, você já percebeu que você está com umas faces assim um pouco que parece anêmica? Você vai falar o quê? Ah, doutor, qual é? Você está querendo tirar onda para cima de mim? Você está querendo me mandar um monte de exame aqui para eu fazer aqui? Você vai mandar voltar e vai me cobrar outra consulta? Você vai mandar para o teu colega? Você não vai falar isso, porque é desproporcional à força. Então, na maioria das vezes, o que o médico fala, o poder que ele tem, é maior provavelmente de qualquer outra profissão. Então, esse profissional, ele tem que ser muito responsável, ele tem que ser muito consciente, ele tem que ter muito bom senso, porque ele pode causar, inclusive, doença. Se você não tem nada. Pânico, né? Uma pessoa pode passar a noite. Teve caso de pessoa se matar porque teve um exame errado. Pois é. Pegou aí um câncer terminal e a pessoa disse, vou saltar. Eu já cobri casos assim. E a pessoa não tinha nada, não existia. Olha, tem os erros de laboratório, tem os erros de interpretação, mas tem uma fala direta nos olhos de alguém que te examina e fala assim, olha, se eu fosse você, cuidado, hein, porque aquilo vai ser internalizado e você vai sofrer. Então você passa a ter se você tem um problema, você passa a ter dois. Então a gente precisa dizer aqui, para você, médico não é Deus. Médico sabe a altura da humanidade. Tudo bem, por isso que a maioria talvez peça exame, pode ser, mas muitos dos exames caem também na necessidade, não é, doutor Jorge? Cá para nós, de burlar o sistema. E aí eu pergunto para a doutora Roberta, antes do doutor Jorge me bater, que ele já estava frente. Eu não vou bater em você nunca. Eu acho o seguinte, é um assunto importantíssimo para as pessoas que estão ouvindo. Mas é importante, porque a conta do SUS tem que fechar nisso. A vida das pessoas tem que fechar nisso. Então, você não pode ter uma indústria do exame, achei o termo. Eu fui educada falando que era empresários, né? Mas é a indústria do exame. Não dá. A indústria da internação, não dá. A indústria da endoscopia, não dá. É lindo que o médico ganhe uma estadia lá nas Malvinas, né? Não, Malvinas não. Congresso, é onde merece, por isso que eu disse. Mas afeta todo um sistema. Afeta o doente, né? O paciente. E aí eu jogo a bola para ela para perguntar o seguinte: talvez essa resistência que os médicos cartesianos têm, não estou falando do Dr. Jorge, porque ele é do outro planeta mesmo, né? A gente tem que dizer. A Roberta também. Mas eles têm dificuldade de aceitar as medicinas complementares, é isso que chama, porque talvez essa medicina complementar tire um pouco do poder dele de ser esse Deus e, às vezes,
no entendimento do paciente, que até se aprofunda, ele consegue compreender a situação de saúde dele. Então, o médico tem menos poder de persuasão, de manipulação. Eu poderia pensar assim, doutora Roberta? Olha, eu acho que isso tem uma problemática que é maior. Eu trabalho também em terapia intensiva, né? Eu sempre trabalhei em um hospital particular. Conta para nós o que é para quem não intensiva, sabe. trabalhei em UTI, O pior lugar de um criança, hospital, né? Eu nunca me pediram para bater meta. Muito pelo contrário. Na pediatria, nós temos todos os pediatras que eu conheço têm muita responsabilidade, inclusive porque, né, já é cultura pediátrica, né? Acredito sim que tem médicos que tenham instituições que podem fazer, né, essa coisa mais comercial, mas não são todas. Claro, ninguém está falando de unanimidade aqui. Mas a gente fala de uma boa parcela. Eu mesma fiz auditoria uma época, então tem também uma contrapartida que fica também regulando os próprios pacientes. Então, hoje em dia, ainda mais com a inteligência artificial aí, está mais difícil disso acontecer. Porém, tem essa questão do médico ter uma autoridade sobre o paciente, né? E então eu vejo também colegas, às vezes, prescrevendo medicação, não, essa que é a melhor, 300, 400, 500, aquela supermedicalização, não só exames, né? Mas não necessariamente porque ele vai ganhar. Primeiro, a questão dos exames, excessos, hoje em dia, que também é uma cultura americana, também é aquela coisa de se preservar. Então, tem que para evitar processos. Tem muito disso. Os protocolos vieram também não só para evitar erros, né, mas também para evitar processos. Mas existe, existe a contramão disso aí também. Sim. Exames altamente necessários, como PET scan, por exemplo, e o sistema não aceita. Sim, é por isso que se faz. Sim. Tem que entrar na justiça para conseguir um PET scan de um convênio qualquer. Não, do SUS eu não sei. Não. Eu não gosto muito do convênio, desculpa. Do convênio. Eu não estou colocando isso no SUS. Não, porque eu pensei estou que colocando isso em convênios. Então, não. Eu acho assim, não. Que aí a gente já entra também nessa questão da medicina baseada em evidências, que eu também defendo, que eu também sou médico de família, até dou aula também, né, nessa área numa universidade, né? Então, assim, é a questão também de você ter bom senso, né? É questão individual também do médico, não é só, né? Tipo, a medicina está assim. Eu acho que a medicina tradicional foi muito para essa coisa da especialização, dividir o ser humano em pedaços e não é um ser inanimado, entendeu? Mas assim, eu estou tratando o fígado, o cérebro, uma cirurgia, mas esquece toda a inter-relação daquilo, né? Da pessoa com o ambiente, né? De como ela lida com a doença. Mas eu também acho que tem uma vertente que já está cada vez mais tendendo a essa coisa de voltar à humanização, né? Sim, mas vamos lá. A pergunta, eu gostaria de voltar. Sim. Você está falando que, sim, eu acredito até que não é só a questão dos médicos, eu acho que é da indústria farmacêutica, né? Então, porque uma medicação homeopática, vamos falar homeopatia. É mais caro que a Neosaldina na farmácia. Uma medicação homeopática você manipula muito barato. Ah, não, mas nós compramos mais caro, né? Incrível, não, é? Mas a medicação homeopática, mesmo para o consumidor, ela é muito mais barata. Se você for comparar, a medicação antroposófica é cara. Vamos comparar o quanto que você usa. Por exemplo, às vezes você compra uma medicação, um líquido que vai durar 3 meses, né? Ela, de repente, custa X reais, que é o mesmo preço de uma outra, por exemplo, que não é só uma normalmente, né? Que a medicina tradicional vai, que aí tem um que é 300, 500, 600, e medicamento fácil, aí você vê por R$1.000. Tá, mas onde entra a indústria farmacêutica nisso? Gostei aí, dessa colocação. Eu acho, então, a indústria, essa questão dessa coisa empresarial e tal, de ganhar dos médicos, está ali em paralelo na indústria farmacêutica, porque ela ganha muito. Então, muitas vezes, por exemplo, a medicação da Veleda, né? Eu sou fã da Veleda, eu tomo medicamento dela. Não são vendidos no Brasil. Não, inclusive a imunoterapia, o Viscoalbo, não é o nome? O professor trabalhou na Anvisa, por que não deixa
deixa trazer para vender? Doutor, por que não deixa? Eu usei porque o Visco Albo. Também, porque não é comercial, eles dizem. Não, é claro que é. Eu usei o Visco Albo. Eu lhe disse isso, né, doutora? E eu tive que comprá-lo na Alemanha. Por quê, doutor? Olha, é o seguinte... Gostei da sua pergunta. A pergunta foi ótima, a resposta que eu não sei se vai ser boa. Não, mas olha, tocaram num ponto, e aí depois vamos voltar para a antroposofia. Dedo na ferida. Vamos voltar para a antroposofia, porque eu acho que a antroposofia, você falou super bem, ela vai ver o ser humano como um todo. O medicamento, por mais que seja o valor seja vai pouco, passar, vai dar alterado, ele acaba sendo mais em conta do que os medicamentos de marca. E hoje ainda há uma briga dentro desses profissionais de saúde médicos entre genérico e os de marca. E são a mesma coisa, só que o genérico não faz a mesma propaganda e não entra com seus representantes de laboratório nos consultórios. Me diz uma coisa. Deixa eu ir lá Deixa eu lhe perguntar. Eu preciso lhe interromper para essa pergunta, porque você nem respondeu para ela, né? Mas olha, a mesma coisa é algo que eu não compreendo. Eu realmente não tenho o alcance para compreender isso. A gente explica. É a mesma coisa, mas é 1/3 do preço. Como é que é? Que milagre é esse? Não tem almoço de graça? Tá bom. Então eu vou te dizer. A maioria dos ingredientes ativos de toda a medicação, ela é proveniente de 2 países, basicamente, Índia e China. Eles chegam aqui com ingrediente ativo. É a substância, é a molécula que vai fazer efeito. Os genéricos, o que acontece? A produção, a comercialização, a propaganda, eles praticamente são isentos, eles não avançam nesses itens. Um remédio de marca, a maioria tem representantes de laboratórios. Isso custa caro para a indústria farmacêutica que produz. O governo, ele incentiva o consumo do genérico. E o genérico... Hoje não tem mais representante, está todo mundo ali no seu computador. Senhora, vai nos consultórios e olha que as meninas são bonitas e os rapazes, então, bem super arrumados. Não, faz isso não. Então você está dizendo que a gente compra medicamento que não é genérico mais caro por causa de representante. Folha trabalhista. São vários. Eu dei um exemplo. As indústrias... Tá vendo, né, Cebolinha? É sempre vocês que são caros. Aí. Ele é o representante dele. Olha só, ele é representante. Deixa eu te falar. A verdade é o seguinte, a indústria farmacêutica que não é genérica, e são a maioria das estrangeiras, né, as nacionais, a maioria produzem hoje o mais genérico, a maioria... A atividade de levar esse medicamento para o comércio, a atividade que tempo, propaganda, embalagens, tem um processo que custa mais caro para essa indústria realmente. Isso, eu acho que isso é um assunto para a gente ter um podcast. A gente vai falar só para ele, né? Não, eu estou aflita para ele responder a pergunta da doutora. Por que não tem Veleda? Então, aí o que acontece? Aliás, não, porque não tem injetáveis da Veleda. Então vamos lá. A Anvisa hoje é uma referência, a gente tem que cada vez mais apoiar e aumentar o poder dessa instituição. Sim, mas a gente não está falando de instituição. Não, mas por isso mesmo. A gente está querendo saber por quê. Por quê? Porque ela recebe uma pressão gigantesca política, econômica então a agência de excelência sucumbe à pressão política. Não, ela não sucumbe, mas ela com certeza existem reuniões onde tem essa... Por quê? Porque essa política que nomeia seus cargos lá, altos cargos, porque a Anvisa tem altos cargos. Altos cargos dos diretores. A maioria dos seus trabalhadores se fizeram prova, não, mas passaram, é sempre assim. Quem faz prova não está lá no alto. Técnicos de alta qualidade. Não, mas aí determinam. Então, por exemplo, provavelmente, se essa empresa, que eu não sei se você podia, inclusive, pedir patrocínio, que nós já falamos nela aqui, a Veleda, pronto. A gente quer patrocínio, Veleda, vem dá aqui. Patrocínio aqui para a nossa jornalista aqui, fantástica, Estael Gontijo. Eu acho o seguinte, meu tempo de Anvisa, a gente vive numa guerra.
Se tem profissional que adoece e precisa consultar com a doutora Roberta na consulta antroposófica, são os funcionários, trabalhadores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas você quer me dizer que a Anvisa tem a cara do governo ela do tem Brasil? Não, depende. Ela tem essa cara. Depende. Ainda que os seus funcionários, servidores, empregados, eu não sei o que chama ali. Depende. Tem técnicas, são profissionais de excelência, eles têm uma pressão de cima para baixo. Ele tem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, é o vamos lá. governo que Os define. diretores são indicados. Talvez o governo do Fernando Henrique foi um governo que liberou bastante a Anvisa para trabalhar, Eles tanto é que trouxeram criou o genérico com serra, é verdade. Eu estava lá, inclusive, nessa época. E eu não tinha nem nascido. Eu sei, claro. Eu lembro dos seus pais, inclusive. Não, assim, o que eu acho assim, super interessante nessa conversa? Existe vários processos em andamento. E aquilo, ele tem um filtro de situações. Não, pois é, o diretor-presidente e os demais diretores são indicações políticas, é verdade. Mas tem todo um aparato, inclusive, por exemplo, esse diretor, para chegar lá, ele tem que ser arguído, sabatinado no Congresso Nacional. Quem são os congressistas? São representantes do povo. Então ele chega lá, por mais que a gente... Mas quem nomeia na Anvisa não são os representantes do povo, deputados. Não. É o governo. Não. É Ministério da Saúde, é presidente da República, não, é acordo os de... diretores, claro os diretores têm que passar por lá. É igual os diretores... a carta marcada muitas vezes. Garota, você acha mesmo que nossos congressistas vão parar você está ali? trazendo um tema assim, nós estamos falando oficialmente, entendeu? Agora... Não, a gente está falando a verdade. Não, né? A gente aqui pode fazer tudo. Tá claro? Tá claro. A gente aqui pode falar tudo. Tá ficando meio embaçado isso aqui. Menos omitir a verdade. Eu já estou vendo muito processo em cima de mim. Omitir a verdade aqui não pode. Não. Pô, quantas pessoas estão ali nos ouvindo? Amanhã para a fila do SUS. Depois de amanhã para a farmácia popular. E aí você precisa de um medicamento que pode melhorar você muito mais do que esses que você está buscando na farmácia popular, como esses injetáveis da Veleda. A Veleda precisa dar patrocínio para a gente. Não, você já falou. Mas a gente está falando dela porque ela é boa mesmo, porque ela não é patrocinadora nossa. Mas os injetáveis dela são bons. Esse Imuno Viscoalbo, que eu quero muito que você fale sobre isso, doutora, que é importantíssimo, ele pode, como diz Rudolf Stein, curar o câncer. Ele pode inibir recidivas. E ele não custa R$50 mil, como custa cada aplicação de quimioterapia para o SUS. Então, a pergunta é a seguinte: se a Anvisa, com todo o respeito que nós temos aos seus funcionários, mas vamos falar da cúpula, ela é nomeada pelo governo, nós temos que cobrar também uma abertura maior. E é por isso que ela perguntou, por que os injetáveis da Veleda não estão no SUS? Bem, eu não digo nem só no SUS, porque para vender aqui no Brasil, nós temos que comprar no exterior. Também, não estão nas farmácias. É verdade. Agora, só posso fazer uma parte? Hoje, de um tempo para cá, existe uma outra empresa, que existem outras farmácias antroposóficas na Europa, e agora a gente já tem uma no Brasil. Então vamos falar delas, não vamos falar mais da Veleda. Não, vamos falar de todas. Mas, por exemplo, aí essa farmácia conseguiu, por um trâmite, trazer uns injetáveis, que é a Elixir, né? Não tem problema em falar. Então, hoje a gente tem o Viscoalbum da Elixir. Existem outras farmácias, a Vala tem o seu próprio Viscoalbum, e a farmácia brasileira que eu conheço, que é a Sirimin, né, que eu adoro, o Dr. Flávio Milanese, é fantástico o trabalho que ele faz da antroposofia, dessa medicação, gosto de todos. Mas a Elixir começou a conseguir trazer. Mas ele política tem essa mulher, né? Ela é inteligente, isso faz diferença. O Elixir, né, a gente também pode tentar um patrocínio, não estou brincando, mas mais ou menos. Ou seja, a Elixir, ela conseguiu trazer, por exemplo, traz o insumo, assim como a Veleda traz os insumos da Europa, da Veleda, muitos deles. Tem também aqui algumas coisas que são fabricadas aqui, que são plantadas e tal, mas muitas coisas vêm da Europa também. Tanto é que... Basicamente da Suíça? Também a Alemanha. A Alemanha também? É a Alemanha, né? A Alemanha porque e Suíça. tem o, como que chama? Eu não sei. Getiano.
Goetheana, de Goethe. Vem de Goethe. Coisa, né? porque foi uma das bases do conhecimento de Steiner, novinho, é uma história muito bonita, depois se quiser eu conto, que eu gosto. Então ele se baseou, porque ele foi fazer a compilação. Ó, a gente tá mudando. A gente quer ouvir essa história. Mas vai chegar, antroposofia é isso, não é isso? Antroposofia não é tudo? Nós estamos falando de tudo. E é legal porque Steiner já é um ser que já nasceu assim, né, com uma visão diferenciada. Iluminado. E ele com 21 anos já terminando os estudos dele, né, na parte de pedagogia, estudou filosofia. Vamos dizer que Rudolf Steiner foi quem criou a antroposofia. E a medicina, aí da antroposofia vieram outros vieses, ou seja, o que é o principal de Steiner? O que é o principal de Steiner? É aplicar. O que Steiner fala, tem até num trecho do livro que está até no meu Instagram, bem destacado. Ele quer aplicar na vida prática essa teoria. A filosofia vindo ajudar, né, ao ser humano e todo o ambiente a aplicar a antroposofia à vida prática. Então a gente tem a pedagogia Waldorf, que foi a primeira experiência dele, também muito bonita a história, eu posso contar rápido. Daí vem a medicina antroposófica, a agricultura biodinâmica que a gente tem, a farmácia, a gente tem... Sim, quem trouxe a medicina para... Não, digo, agricultura... Biodinâmica. Foi a doutora Gundrum, não foi? Isso aí também, tem uma outra história também. Ela foi uma das primeiras, né, médicas do Brasil, ela estudou fora, e que foi inclusive. Casada com aquele das cadeiras. De qual? Que criou as cadeiras. Sim, também. É uma história antiga, detalhes, é uma história eu não enorme, sei, mas a gente vai deixar... Peraí, como é que o cara criou uma cadeira? Aquelas cadeiras caresmas, que eu esqueci o nome da Mas ela e também não vou dizer aqui, porque... cansei de fazer... Fugiu... cansei de fazer merchan. Fugiu da minha alçada de conhecimento. O cara criou uma cadeira. As cadeiras que, inclusive, o Jô Soares só usava da marca dele. Assim, a Gudrun, né, inclusive, eu queria falar duas coisas. Sim. Então, a antroposofia, nessa questão de colocar no mundo de maneira prática, ele fala, para o que me serviria uma filosofia se eu ficar só, né, no pensamento, na filosofia? Eu vivo aqui na Terra, né, eu atuo aqui. Então, como que a gente vai usar todo esse estudo bonito na nossa vida real? Então, cada setor da vida da nossa sociedade, né, foi através das palestras e buscando ele para poder ele foi orientando em várias áreas. E ele disse também uma coisa muito importante, isso também é importante ser colocado, que ele estava ali para mostrar um caminho, né, um caminho que ele desenvolveu, que ele vivenciou e botar no mundo, né, a antroposofia, e que cada um nesse conhecimento, ia desenvolver na sua área, a sua maneira, ia utilizar esse conhecimento e ia colocar no mundo de forma única. Então, nenhum médico antroposófico vai tratar igual. Né? Todo mundo vai ter... Acho que nenhum médico vai tratar igual. Não, mas a medicina tradicional, eu acho que tem protocolos, que tem tudo a ver com essa história também da proteção, tem sempre vários vieses. Então, e assim, quando erra, é o protocolo. É o protocolo. Né? Aí é a proteção. Né? Esqueceu uma pinça dentro do sujeito, foi o protocolo. Não, mas aí não. Ele não, ele não seguiu o protocolo. Aí a responsabilidade é desse profissional. O cara vai esquecer uma pinça, um gás dentro de uma cirurgia, então, ele não seguiu o protocolo. Então, tem assim, esses também. Então, depois eu volto na Gudrun. Então, assim, depois disso, várias terapias, porque a gente não trata só com remédio, com medicamento. Nós tratamos também com as terapias. Às vezes, uma simples conversa. A terapia biográfica. Isso que eu ia falar. Sensacional. Então, eu até comecei a fazer o curso uma época, né? A minha mentora, que eu amo, a doutora Heloísa, ela tem um curso agora no Rio. E ela se formou com a Gudrun, porque foi a Gudrun que trouxe essa terapia. Conta um pouquinho dela, sobre os setênios das pessoas. A doutora Gudrun, ela elaborou essa terapia, né, que é o aconselhamento biográfico. Basicamente, você rever a sua vida desde o início. A vida seria dividida em setênios, mas não só em setênios. Tem alguns outros marcos, tipo aos 9 anos, né, 18 anos e meio. Tem outros marcos também.
Então, você analisa à luz da antroposofia, porque a antroposofia também fala do desenvolvimento do ser humano desde o nascimento, né, até... Mas seriam de 7 em 7 7 anos. em 7 anos, nós basicamente. mudamos. Mais ou menos como de 5 em 5 anos nós trocamos todas as nossas células. Mais ou menos assim. De 7 em 7 anos, a gente fica pronto um corpo fica pronto para o mundo, assim dizer, né? Nasce um corpo suprassensível, que seria assim, um corpo físico, basicamente etérico, o astral e o eu. É quando encarna propriamente na pessoa, entendeu? Então, por exemplo, 14 anos, né? A adolescência, 7, 14, o auge da adolescência, é quando nasce o corpo astral, as emoções, aquela coisa toda, por isso que tem toda aquela característica do jovem e do adolescente, né? Então, aí depois vem o eu, né? Com 21 anos, a idade adulta, né? Que ele começa ali a se colocar no mundo, a se individualizar e atuar. Então tem todo... Eu sempre achava que o eu na antroposofia era o nome que se dava para a alma, o espírito. Não, o espírito. Não a alma, o espírito. Mais ou menos assim, porque nós falamos da mesma coisa em variadas, né, ciências, por assim dizer, mas assim, na antroposofia, o espírito seria o eu. Na verdade, seria uma extensão do espírito, né? É a parte do espírito que atua aqui. E mesmo assim, não atua igual a gente pensa, entendeu? O espírito, o nosso eu não atua no pensar, ele atua no metabólico. Mais no metabólico. É um inconsciente consciente que eu falo. É difícil de entender, mas se você parar para pensar, é o órgão da atuação, é o local da atuação, é o agir no mundo, né? Mas é uma coisa assim, é como se fosse, é uma inconsciência, mas é onde tem o saber, né, daquela pessoa, daquele indivíduo. É complicado. Não, é bastante complicado, mas eu queria voltar aqui um pouquinho. Stael, então eu estou entendendo porque que um amigo meu diz que a sogra é uma jararaca. Não, porque ela troca de pele também. Era uma novidade para mim isso, eu estou surpreso. Então eu vou falar para ele, cara, você está certo, é uma jararaca mesmo. Eu vou falar só uma coisinha sobre o Goetheano, o Goethe Steiner. Quando ele tinha 21 anos, eles chamaram ele para ele fazer uma compilação, organizar as obras de Goethe. Porque Goethe, ele era um escritor, é conhecido como escritor, mas também era foi político, né, durante um bom tempo, atuou nessa área, e também um cientista. Né? Então, tanto é que a Steiner foi organizar, eu vou resumir, a obra dele e falou assim, nossa, tudo que ele coloca vem de conta ao como eu vejo o mundo, porque ele foi polêmico. O livro do Goethe que deu esse up na antroposofia é um livro desconhecido para a maioria dos brasileiros, que é a Teoria das Cores. Sim, quem lida com vários artistas conhece, mas nem sabe onde veio. É geral, né? A contribuição da botânica, por exemplo, de Goethe, até hoje é usado. Né? Inclusive, tem uma terapia chamada observação goetheanística, que é fantástico. Eu fiz, assim, é uma coisa maravilhosa. Então, ele fez essa compilação, e por isso que uma grande parte, né, tem uma influência, assim, vem da obra, tanto é que tem os livros de Steiner, Método Cognitivo Científico de Goethe, entendeu? Sim. Mas, doutora, eu queria resumir um pouco para quem está nos acompanhando compreender. Os medicamentos antroposóficos, onde eles são melhores que os alopáticos? O medicamento antroposófico, ele atua de maneira diferente que os alopáticos, né? Não quer dizer que a gente não vai precisar estar com uma infecção, a gente vai ter que usar o antibiótico, sim. Mas a ideia, né, é fazer um equilíbrio, como eu disse anteriormente. Os medicamentos é como se fosse um retrato, né? É como se fosse tem um retrato. Então, de acordo com esse retrato, ele vai atuar num determinado local que está em desequilíbrio na pessoa. Então, isso o médico antroposófico vai identificar. Então, na verdade, ele vem, traz uma força que vai atuar nessa força que está desorganizada e vai entrar em equilíbrio. Deu para responder? Uma pergunta para você. Claro, à vontade.
a gente falou no início aqui que a antroposofia hoje estaria no SUS, que tem até uma lei. Era a minha próxima pergunta. Então pronto. Não, mas pode fazer, Isso lógico. aqui a Porque gente faz uma telepatia. Olha, a antroposofia e a telepatia, você sabe que não tem nada a ver. Eu não sabia, realmente eu não sabia, né? Eu trato com antroposofia particular. Tá vendo, doutor Paulo? Você não me conta, né? Fica aí me cobrando caríssimo e não me conta, que tá no SUS. Mas não dessa forma, porque não é tão fácil, né, fazer... Ele vai me matar, eu falar que ele está cobrando caríssimo. Essa antroposofia que nós queremos... a história do próprio SUS, né? É uma coisa que, assim, é uma evolução. Então, ele está evoluindo, ele está melhorando, né? Está se expandindo. Então, foi um ganho a gente já ter a medicina antroposófica. Se não me engano, já... Tá, mas como é que é? Eu chego no SUS e quero me consultar. Por exemplo, existem alguns lugares, aqui em Brasília tinha um centro, não sei se ainda tem, SEMA, que também tinha antroposofia, algumas terapias antroposóficas aqui. Então, por exemplo, tem um hospital em Juiz de Fora antroposófico. Sim, tem, mas lá é um hospital antroposófico, é tudo. Não, né? sim, mas agora aqui em Brasília, por exemplo. Não existe ainda, ou seja, uma construção. Não tem um hospital, mas existe uma clínica aqui que eu posso ir pelo SUS consultar. Ainda não tem, mas então, em São Paulo... Desculpa, doutor Paula, eu tenho que continuar te pagando caríssimo. Não, é porque tem uma lei que hoje determina essas chamadas medicinas complementares, como acupuntura, homeopatia, no SUS, e está inserido a palavra antroposófica, medicina antroposófica. Então, a partir daí, a construção que a Roberta está dizendo... Está naquilo que a doutora Roberta disse aqui para trás, né? Ainda vai depender desses já melhorou bastante. Profissionais que se... na fila por exemplo... Eu queria até falar, porque tem um médico da família, né, uma grande pessoa, o Marcos Trajano, ele inclusive ele faz agricultura biodinâmica, ele é médico antroposófico, ele é médico de família, não sei se você já ouviu falar nele, e tem até uma pós-graduação em plantas medicinais que ele elaborou e Brasília está oferecendo para os E trabalha na funcionários unidade básica de saúde? Da área básica de saúde. Pronto, aí, viu? Entendeu? E ele, inclusive, já está desenvolvendo essa coisa das Mas de isso como ervas uma opção medicinais. do médico ou como uma Ele opção do sistema como tem uma para lei, o paciente? o negócio é ter profissionais para. Ah, sim. Então, mas ele pode fazer, ele pode exercer, coisa que há pouco tempo não podia. não está lá uma placa escrita num corredor ainda determinado dizendo setor de antroposofia. Ainda não chegamos lá porque não é como fácil. Tem o setor de psiquiatria, Olha, tem não é psicossomática, não sei. Eu queria só... Tem? Mas olha só que interessante. Agora, nós olha só... temos, por exemplo, lá no hospital, por exemplo, no Hospital do Andaraí, no Rio, tem um ambulatório, por exemplo, do método Padovan, que é uma terapia antroposófica. Sim. Né? Então, assim, aos poucos, as coisas vão se inserindo e vão se desenvolvendo. Quantos anos tem a antroposofia? Começou no final da... Não, começou no fim da Segunda Guerra Mundial? Não, olha, foi no fim estudo da Segunda Guerra Mundial. 1914 foi quando ele lançou a Sociedade Antroposófica. Tá? A medicina antroposófica veio depois, né? O livro, né, o grande marco de Ita Wegman foi, se eu não me engano, em 25. Livrinho azul, o livrinho azul. Mas, terrível para entender, para todo mundo, é objeto de estudo até não, hoje. é o processo olha só que interessante, Eu sou de um tempo que a acupuntura não era permitida nas unidades básicas de saúde e eu, particularmente na época, eu fui coordenar uma implantação do Programa de Saúde da Família numa cidade do estado do Rio de Janeiro e eu queria colocar e não podia porque não estava contemplado. Tá? Hoje tem uma lei que vem não só atrás da acupuntura, homeopatia e outras coisas. O que a gente está fazendo aqui no seu programa e está ficando cada vez mais aqui não claro. É um programa, aqui é um bate-papo. Meu Deus do céu. É um podcast. Eu só quero trazer o seguinte. Polêmico. Eu só quero trazer o seguinte. E não é polêmico. É verdade, tem que ser. Não, mas olha só o que eu quero falar. Pode ser morno. A energia, o poder emana do povo. Ah, que lindo, não, né? Não, garota, deixa eu falar. Ô, jornalista, deixa eu falar.
Tá vendo? Peraí, o poder emana do povo. Isso. Então, se por exemplo... o povo conhece... e a gente Isso que eu quero, vocês estão concluídos. O homem O povo está carente, o povo está doente, o povo está sofrido. Ô, garota, deixa eu concluir. Na saúde, na educação, na segurança. O meu tico e teco não permite acompanhar vocês. Vocês são muito rápidos. Não vem. Eu quero dizer o seguinte, o seu programa... mas não pode falar programa. O Tá Claro, o podcast Tá Claro, ele leva uma informação... porque não é programa. Que muita gente desconhecia. É isso que eu quero trazer. Quando a população, quando as pessoas passarem a ter conhecimento do que se trata, elas exercem um certo poder de cobrança e as autoridades, entendendo que essa demanda vai aumentando, as autoridades responsáveis, elas oferecem. Elas oferecem. Não, mas olha só, presta atenção no que eu estou falando. Essas outras que eu citei aqui não faziam parte. E passaram a fazer. Por quê? Porque por mais que os profissionais, colegas nossos, rejeitavam, torciam o nariz para acupuntura, homeopatia, até hoje muitos torcem, a população foi dizendo o seguinte, não, mas aquele negócio lá resolveu um problema que eu tinha osteomuscular. E que você não... E eu quero aquilo. Resolveu. Então, por exemplo... Doutor Jorge, existem médicos que falam para os seus pacientes assim, olha, eu não sei, a antroposofia, não sei, mas é um voodoo. Cara, não, mas olha só. Eu não acredito. Eu não acredito. Não espere isso dos médicos, é isso que eu estou te trazendo. Presta atenção. O Tá Claro vai clarear a cabeça das pessoas que vão entender melhor o que é a medicina antroposófica e essas pessoas vão querer ser tratadas, ou pelo menos vão procurar profissionais. E no momento que essa demanda aumentar, você pode ter certeza que as unidades básicas de saúde do SUS vão começar a apresentar, a oferecer mais esse tipo de demanda. Mas aí eu preciso dizer... o programa vai ser responsável. Programa não. Aí eu preciso dizer que a doutora Roberta tem razão. Desde a hora que ela entrou aqui, ela tem toda a razão, mas ela tem mais um pouco. Ela é uma sumidade. Não se trata muito. Então, o que é? Eu vou achar uma palavra que não me cancela. Peraí. Porque senão a gente é cancelado. Já tomei água toda, tá? Depende de um oba-oba da indústria farmacêutica para tornar aquilo ali... Não, senhora. Na lista? Não, depende da demanda popular. Se a demanda... Depende. Conhecimento é o que tudo. Depende, a única coisa que depende do povo aqui é ir lá votar. Não, depois querida, disso, passou debaixo da mesa. Desculpa a intimidade, tá? O negócio é o seguinte, olha só, eu estou querendo trazer o seguinte. Cebolinha, me ajuda. Você sente o poder emanando de você? Não, presta atenção, senhora jornalista, olha só. O meu tá frio, aqui, eu não sinto presta poder atenção. nenhum, cara. Cebolinha, a não ser de obedecer, falar assim, senhor. Aliás, a cebolinha do meu carro está vazando, entendeu? Mas isso é outra história lá que está vazando óleo. O negócio é o seguinte, eu estou querendo trazer o seguinte, quando a sociedade passa a entender determinadas demandas e passa a fazer uma solicitação, isso se transforma em política. E isso leva tempo. Você está tendo uma visão imediatista de determinadas demandas. Imediatista. Uma medicina que começou em 1914. Olha só, eu sou um jovem. A gente já tem aconselhamento biográfico. Presta atenção. Tá bom. Quantos anos de mil? Eu sou péssima em como dizem uns amigos meus lá da banca, que tocam um violão maravilhoso, eu sou jovem, eu sou Jorge. Olha só, o que acontece? Eu sou de um tempo, isso que eu quero trazer. Quando eu me formei, não tinha nada disso. Não, e se alguém falava em acupuntura, alguém torcia o nariz, falava, isso não funciona, isso é coisa chinesa. Se alguém falava em homeopatia, e hoje, olha só, você tocou num ponto... Não, eu concordo com você, então, essas coisas nasceram a fórceps. Não foi essas coisas nasceram com o povo. Porque se nós dependêssemos do sistema... ela estava ainda para as elites, que é a verdade. Volta a repetir que está lá na Constituição, não sei. O poder demanda do povo. De uma forma geral, tem tanta coisa na Constituição que está esquecida. Senhora jornalista. O negócio é o seguinte... Eu não sou jornalista aqui, eu sou só uma amiga. Nós estamos aqui... É um bate-papo. Nós estamos aqui com dois profissionais de saúde. E onde o vinho acabou, olha a vergonha. Não, o meu está aqui. Acabou. Mas eu quero trazer o seguinte... A informação,
é tudo. É. Uma boa informação. O que está acontecendo hoje com o podcast, está claro, está clareando a cabeça de muita gente que vai ouvir, vai ver esse podcast e vai se dar conta de uma coisa que eles não tinham nem ideia, que se chama medicina antroposófica. Eu aposto isso. E a partir daí, alguém vai chegar na unidade e vai falar assim, aqui tem medicina antroposófica, e o profissional lá da atender vai falar, o que é isso? Mas isso não é uma coisa do Ministério da Saúde Não, fazer? vai chegar no porque Ministério. A gente não ganha para isso. Vai né? chegar no Ministério. São essas demandas que eu estou querendo trazer para você, que aconteceu com as outras especializações que também eram vistas como medicinas complementares. Cebolinha, eu estou te convidando sobrando para Cebolinha. emanar o seu poder na porta do Ministério da Saúde, para a gente poder pedir antroposofia no Leva SUS. cebola e alho, Vamos lá. faz um... Não, mas Na é assim que antroposofia, funciona. Doutor Jorge, Tem- a gente tem está uma brincando frase com que é- você, mas é verdade. Na antroposofia tem uma frase que exemplifica bem, resume muito essa questão da educação e da saúde, que é assim, a educação cura, né? E a ciência educa, né? A medicina educa. Ah, gostei dessa frase. É muito interessante, tem até um livro. Pode repetir. A educação cura, né? E A produção vai colocar aqui embaixo. e a medicina educa, E a né? medicina. Porque se a gente educa os pacientes e tal, né? A gente está ali também como processo educativo. Tanto é que tem a pedagogia curativa, né? Então, a educação e a medicina, elas estão ali, e a saúde, né? A ciência, né? Dentro da área de saúde, elas estão intimamente interligadas. Eu vou lhe dizer, eu estou dizendo para ela, mas com foco no Jorge. Doutor Jorge. Ele que disse que a gente podia chamar ele de Não, Jorge. me chama às vezes, porque quando fala que eu estou já idoso, eu falo, eu sou jovem. Sim, mas uma pequena consulta, porque a gente não pode perder a oportunidade. Quando eu estava sempre. conversando com a doutora Roberta ao telefone, eu fiz um comentário com ela que foi quase uma consulta, né? Então eu disse para ela, numa situação real, mas a gente vai colocar aqui numa questão hipotética. Se alguém que teve um câncer tivesse há 10, 15 anos atrás conhecido a antroposofia, provavelmente, foi a pergunta que eu fiz para ela, provavelmente não teria tido esse câncer ano passado. Existe Foi a um pergunta meio que eu fiz para ela e ela disse para mim, provavelmente. Não foi Existe isso, uma grande doutora? chance de não. Uma Porque grande também chance. depende do ser humano. Sim, querer, mas por que essa grande chance? Porque é uma medicina que pode tratar corpo, alma, Desde o início. aliás, corpo, mente e espírito, a gente já desde o previne início. com essas Então, coisas. a antroposofia, ela é uma doença que ela pode tratar uma doença ainda no espírito, Sim, antes de vir para a mente, antes de vir para o corpo. sim, sim. É uma medicina para ontem. Você só fez só para uma coisa, a antroposofia não é uma doença. Na sua Eu fala, você falei que é uma medicina que pode... curar Foi a isso? doença. Não, Tô ficando doida assim? Não, Evitar, não foi? É uma medicina que pode evitar uma doença. Isso. Não, não é isso? eu sempre, é a minha visão, né? É a visão Porque do pode, não, Jorge. pode tratar, eu disse mas isso, existe pode tratar mas uma desde doença a no época de espírito. Steiner, já existia essa coisa da ciência despontando, aquela coisa muito materialista, e do outro lado, né, essa visão mais espiritual, holística, seja qual for, como queira chamar. Tanto é que Steiner, isso é uma curiosidade, na época que Hahnemann elaborou ali a homeopatia, não existia remédio. Sim, mas o que nós estamos dizendo é que eu adorei a sua colocação, doutora. E isso me deixou assim quase uma noite Sim. mal dormida, porque nós conversamos sobre isso ontem. Consegue perceber que emana só a força, porque eu sou povo, né? Então, eu em casa com alguém que morreu de câncer o ano passado, estou dando um exemplo hipotético, e que se tivesse conhecido a antroposofia há 15 anos atrás, ele não teria morrido, não sei, mas não de câncer. Então, isso é algo muito urgente. Isso não é uma medicina que vai chegar, que o povo tem. Tem que, sabe, nós não podemos falar, olha, o povo
vai pedir essa medicina, queria- tem que esperar ela ser eu- conhecida. Não, nós temos profissionais da saúde, doutor Eu acho que Jorge, que são mais responsáveis por levar essa medicina para essa amplidão e para os cuidados do SUS do que o povo. Não é o povo, é a sociedade médica, é a associação médica, que é o CRM, alguma não, coisa assim. você Não, tá essa falando- da antroposofia. Eu estou dizendo CRM. a normal, CRM. CFM, Conselho Federal de Medicina. Então, obrigada, eu não sabia. Então, é uma obrigação do CFM levar isso para um órgão público para que as pessoas e possam aí ser já é uma tratadas. Sabe por outra quê? polêmica. Porque isso aí, olha, e nós temos que falar o câncer, porque é uma doença cara, caríssima Sim. para ser tratada. Comercial. Né? O tratamento dela é caríssimo e a doença é cara também. Então, se eu evito um câncer em alguém, além de eu evitar um sofrimento, além de eu somar, convergir para uma família, além de tudo isso, eu diminuo a conta. Sim. A conta do erário. Que seria o saldo e todinho. aqueles 50 mil que vai para uma aplicação de quimioterapia, vai para trocentas cirurgias necessárias. E isso não é o povo. O povo não tem que saber disso. Não. Quem tem que saber disso são as autoridades e o conselho. Ou será que eu estou no outro planeta? Agora sou eu que fui para outro planeta. Deixa eu fazer um Nós complemento. não podemos dizer que é o povo. Não, peraí, mas eu vou insistir nisso. Eu queria depois só falar uma coisinha. Pode falar várias, pra não porque ele ficar, vai insistir no para não a gente não ficar pode, uma não. vou coisa explicar assim. o porquê. Porque é muito importante, já que a gente está no meio de comunicação, que vai atingir, né, quiçá o mundo, né, porque vai. Amém. É importante dizer que, obviamente, a gente precisa dar o conhecimento às pessoas e ao povo. É óbvio que evitar o câncer, muitas vezes, assim, a gente consegue amenizar e, às vezes, evitar. Sim. Mas não quer dizer que E muitas só vezes curar. E curar, Mas não quer dizer, eu não posso chegar e falar assim, porque depende da pessoa. Mas você não disse isso no geral, você disse que isso É, pode ocorrer. pode ocorrer. E há uma probabilidade. E se há, é uma medicina que precisa estar mas que inserida. com certeza, e é para e ontem. com certeza vai ter uma qualidade de E vida melhor. vamos finalizar. Tá, mas eu precisava só justificar uma coisa, até para ficar melhor entendido. Eu achei que estava assim, eu estava me expressando bem, mas talvez eu não me expressei. É o seguinte: nós falamos aqui várias vezes de interesses comerciais, interesses políticos, interesses de determinados profissionais. O Conselho Federal de Medicina, a maioria dos profissionais de saúde hoje, da formação médica, eles desconhecem a antroposofia. Achar que vai partir dentro de um conselho como esse, e inclusive, eu diria, arriscaria dizer, inclusive botando a minha cara a tapa aqui, que alguns até que conhecem e podem identificar essa essa modalidade médica, como inclusive vai diminuir lá a demanda do consultório dele, ele pode achar que não é uma boa ideia. Ah, pois é, mas Não, então preste atenção, porque quando eu falo do povo, eu É. falo o seguinte: na medida que conselhos, sindicatos, mas eles não são vão. problemas muito sérios nesse país. E quem pressiona? São as pessoas. É isso que eu queria trazer o seguinte, não é? Primeiro, passar informação, coisa que você está fazendo. Sim. Então, isso aqui para mim é fundamental. Segundo, mais as pessoas passam a ter conhecimento do que se trata, elas vão sair perguntando onde é que elas vão encontrar aquela coisa que ela está entendendo que vai ser bom para ela. Doutor Jorge, Essa todo demanda- mundo sabe o que é segurança pública. E por mais que as pessoas gritem na rua sobre segurança pública, ninguém tem. Se você não for lá pagar para o guarda da esquina da tua casa, você não tem. Embora você pague para um monte de... Mas peraí, não, você está Por um mudando... sistema. você Não, tá eu estou mudando de água para outra. comparando, Aí não posso são dizer que é o políticas povo. públicas que têm outros interesses que eu desconheço totalmente, eu concordo com você. Sim. Mas na área de saúde, o que a gente vê, o que eu vi nesse período todo de mais de 40 anos que eu estou formado, é que as coisas foram sendo agregadas e muitas delas, por quê? Porque a população começou a solicitar a ponto de chegar a exigir. Então, a farmácia popular não é por acaso, porque não adiantava passar um medicamento para as pessoas pobres e simplesmente o médico lá carimbava e falava se vira, porque eles não tinham condição de comprar. O SAMU não foi por acaso, porque não adiantava passar mal e não ter como... Então, o mais médico, porque os médicos, alguns...
reclamaram, fizeram aí movimentos contra, misturaram ideologias e tal. Não querendo tirar mas o brilho do Mais Médico, compará-lo com o SAMU. Pera aí. É dar muito brilho para quem não tem. Calma. Eu estou dando exemplos de demandas que foram necessárias com o passar do tempo. Ninguém queria para a fronteira do Acre com a Bolívia. Então, assim, o governo falou, não, a gente precisa atender, mas foram demandas, essas demandas que eu queria trazer para cá. Mas continua a demanda lá. Não, mas porque tiraram no governo anterior, agora está voltando. E é fundamental um profissional médico, até para que todos os profissionais são importantíssimos na linha de frente do atendimento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, doutor Jorge, nós não podemos dizer que o poder emana do povo, porque isso está muito bem escrito na Constituição, mas isso não é real. O poder emana de resolver esses problemas é do Conselho Federal de Medicina, ponto. É uma organização que tem a obrigação moral e ética de introduzir. Então acaba com ela. Ela existe para quê? Ela existe para regulamentar o que tem. Agora, para regulamentar, não. Talvez seja para regular, não? Vamos dizer assim, para regular, né? Vamos aqui, isso aqui tem que ficar nessa medida que me interessa. Mas avançou muita coisa. E para tirar também o dízimo dos médicos, né? Porque vocês devem ser obrigados a pagar, né? Nossos conselhos aqui são assim. A gente paga, tem a dança das cadeiras e todo mundo continua bem, menos o povo brasileiro. Mas olha só, Estel, eu queria te trazer outra coisa. Os conselhos, eles... Nós queremos o Conselho Federal de Medicina vir aqui conversar conosco e nos explicar quais são os critérios adotados pelos senhores para poder abrir uma porta para uma medicina complementar. A gente gostaria muito de saber isso. Mas não demorem, porque enquanto isso tem muita casa com muita gente morrendo, porque os seus médicos que pagam para vocês a mensalidade estão proibidos de trabalhar além do que vocês regulam, manipulam ou regulamentam, dê o nome que quiser. Infelizmente, eu vou ter que terminar com vocês. Uma pena, porque a gente vai entrar no segundo bloco. Eu não estarei aqui, mas a minha querida Aline vai entrar com um novo assunto. Olha, vai ter polêmica, viu? Aqui não teve polêmica. A gente está esperando o Conselho Federal de Medicina aqui. Eu vou convidar a doutora Roberta e o doutor Jorge para vir aqui conversar conosco. Nós queremos saber disso. O final dessa história, não paramos aqui. Das eleições do conselho. Queremos... mas a eleição de conselho e sindicato, em geral, me perdoe, mas em geral é dança das cadeiras. Sabe aquela brincadeira quando a gente era criança? Eu vou voltar na 4. Aquela chapa nova agora. Não, vocês não vão fazer propaganda de chapa do conselho, que eu quero que vá vir aqui responder pra gente o que eles estão fazendo lá, né? Aí não pode. Então, olha só, eu posso me despedir? Não, por enquanto não. Não, você estava acabando. É claro que pode, estou brincando, despeça. Dê até amanhã, né? Porque você vai estar sempre aqui. Ai, meu Deus. Doutor Jorge, você arrasou nos votos aqui, viu? Ela quer me convencer de voltar e fica... Não, você já está contratado, só não tem salário, é tudo pro bono. Voluntário. O salário é o dinheiro que eu vou dar ali para o cara estar tomando conta do carro. Só para a gente entender, agradecer mais uma vez, vai ser um prazer sempre. Fiquei contente, foi uma discussão ótima, o podcast é isso mesmo, eu espero que as pessoas assistam. Conhecimento é isso, é você internalizar uma informação, refletir, gerar conhecimento. Então, as pessoas passam a ter conhecimento através de uma informação. E aí, por exemplo, para terminar na questão, a pressão hoje, e vou deixar essa dica para o próximo debate, quando se falou em trazer a cannabis como medicamento, foi um barata voa. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje. É para dizer que hoje... é para dizer como foi a pressão popular. Só queria trazer isso. Como foi a pressão popular de pessoas que tinham um preconceito enorme, que viram seus familiares melhorarem e hoje ela está sendo introduzida. É isso que eu queria trazer para você. Eu estou batendo na mesa e está tendo uma repercussão. Claro que está, né? Mas é porque é isso. Eu só queria deixar isso. Gente, vocês são responsáveis por várias demandas que possam influenciar
Conselho Federal, Conselho Regional, Sistema Único de Saúde, Ministério Desde da que o Saúde. Estado foi delegado, esta responsabilidade é do Estado e das E o associações Estado trabalha para a organizadas. população. Vamos lá, doutora, dar seu abraço. Muito obrigada por estar conosco. Eu que Te agradeço muito. Eu agradeço essa oportunidade. É a minha estreia perante as câmeras porque eu não sou muito afim dessa, mas a gente tem que se Esteve render. ótimo. Já era, agora- Tem assunto demais. Aí agora Vai sair vou- daqui devendo pra gente as duas histórias, vai voltar para contar. Lindas. Eu quero te agradecer muito a oportunidade. E quero, assim, foi ótimo te conhecer, né? Espero ter outras vezes aqui. Terá, com Para eu certeza. poder também tirar dúvidas, eu estou à disposição. Depois eu queria deixar meu Instagram, o pessoal saber Claro, qual é. vamos deixar que com a eu posso produção. tirar dúvidas, eu também, a respeito disso. E o meu maior desejo... Ele entra, pergunta aos nossos membros, a gente pode fazer Pode um fazer, bate-bola com os pode, membros. pode. Membro tem bate-bola. Você pergunta, ela responde. E assim, meu objetivo de vida, né, é realmente colocar a antroposofia, não é porque é fanatismo, porque eu sei que funciona. Claro. Tem uma resolutividade. Então, assim, mostrar ao mundo, né, começar do pequenininho, né, e colocar de forma que a população conheça e entenda que não é só um nome difícil, um nome bonito. É uma medicina uma medicina eficaz. eficaz. E que pode barata salvar vidas, também, e barata. Se for ver de forma... Talvez esse seja o problema dela, é barata, né? Dá pouco lobby. Bom, mas é isso aí, né? Beijo pra você.